Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Vocês estão reparando num layout aqui algo criativo hoje? Pois bem, chegou o dia. Depois de fazermos, eu e Paulo Gala, uma série de vídeos que a gente batizou de Demolindo o YouTubenomics, que foi um título provocativo na tentativa de colocar uma crítica um pouco mais fundamentada a respeito do ultraliberalismo, do libertarianismo, de certas coisas que a gente identifica que são opiniões que se espalham muito pela internet brasileira. O Daniel Miorin, que está aqui do meu lado, me procurou, muito respeitosamente, devo dizer, propondo que eu abrisse um espaço para um debate entre ele e o Paulo Gala, que vocês já conhecem naturalmente. O Daniel Miorin, ele é um dos, pelo que eu entendi, um dos diretores, um dos sócios, não sei, da Universidade Libertária. Ele vai explicar para a gente, eu vou passar a palavra para ele aqui agora, o que é a Universidade Libertária, o que é o seu pensamento, o que defende, tá? Eu vou passar a palavra para ele, e aí ele e o Paulo Gala vão fazer esse debate aqui, que eu vou ficar mais de mediador, a respeito das questões que o Daniel sente que, né, foram tratadas de maneira equivocada nos nossos debates, eu e o Paulo vai estar aqui para fazer o debate. Ou seja, o dia chegou, estamos em confronto, mas vai ser um confronto de respeito, um confronto sem tiração de sarro, sem provocações, muito ao contrário do debate que ocorre em geral aí no ambiente, né, do mainstream contra os desenvolvimentistas, etc. Então a gente vai fazer um debate alto nível, tentar fazer isso. Daniel, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua, fica à vontade, seja bem-vindo à Revolução Industrial Brasileira. Perfeito. Eu, inclusive, gostaria de agradecer muito ao convite, e eu gostaria de dizer também, logo de início, que está convidado para fazer um vídeo lá no canal da Universidade Libertária. De repente, uma segunda parte desse debate seria bem interessante. Quanto ao que é a Universidade Libertária e o que nós acreditamos, nós defendemos a Escola Austríaca de Economia e nós somos, nesse sentido, austro-libertários. Nós acreditamos no credo libertário, de que indivíduos pacíficos não devem ser agredidos e, fundamentalmente, defendemos uma ética de propriedade privada, a ética libertária. Essas são nossas crenças principais. E algumas distâncias que eu gostaria de levantar aqui no debate se referem a dois aspectos principais. A primeira é sobre a possibilidade de tornar quantitativas as métricas sociais que dizem respeito à economia. Se é possível isso, eu acredito que não é possível. Eu acredito que não existem constantes quantitativas sobre os quais seria possível qualquer instrumento de matematização, qualquer instrumento de análise empírica, certo? Então, essa é a minha primeira discordância. A minha segunda discordância é em relação ao que foi dito sobre a praxeologia por parte do Paulo. Eu discordo profundamente nesse sentido, porque foi feita uma pequena confusão entre a noção do a priori e da inexistência da empiria. Eu, Daniel, sou um empirista radical. Eu defendo que só há conhecimento se esse conhecimento for necessariamente inferencial. E ainda assim eu sou praxeologista, não existe nenhuma impossibilidade filosófica nessas duas coisas. Então, esses são os dois tópicos que eu acredito que talvez norteariam o debate. Boa, legal. O Paulo pode prosseguir, então. Isso aí, vai lá. Legal. Vai lá. Bom, prazer estar aqui, Daniel. Legal que você veio conversar com a gente e tal. Eu acho que tenho, obviamente, inúmeras discordâncias, mas acho legal a gente apresentar as visões para as pessoas entenderem essas perspectivas e depois, obviamente, cada um pode tirar suas conclusões, né? Eu vou aproveitar para, antes da gente entrar nesse debate de praxeologia e da metodologia propriamente dita, que, aliás, é um debate que eu adoro, né? Eu fiz mestrado sobre epistemologia, né? Então, li muito filosofia da ciência, é um tema que eu sou apaixonado, mas antes de mais nada, assim, só para eu entender, e aí, assim, coração aberto, né? Qual é a diferença exatamente entre o pensamento libertário e o pensamento liberal, né? Ou seja, como é que vocês se contrapõem ao mainstream, né? Porque eu entendo, claro, eu estudei economia, eu tenho uma formação ortodoxa, né? Minha formação de mestrado e doutorado em economia foi ortodoxa, né? Eu li os autores ortodoxos, mas todos são ortodoxos liberais mainstream, né? Eu nunca li a fundo nada libertário, eu li Hayek, né? Eu gosto de muitas coisas do Hayek, tem outras coisas que eu acho que são ruins, né? Li pouco do von Mises, as coisas que eu li eu achei muito ruins, não resolvi não gastar mais tempo nisso, mas acho que uma primeira pergunta que eu tenho é essa: qual é a diferença dos libertários para os liberais, em que vocês se diferenciam do pensamento liberal, que já é um pensamento, obviamente, consolidado e
e que tem séculos, né? Então, se você puder esclarecer isso, acho que é um primeiro passo legal, assim, para a gente começar a conversar, né? Nós herdamos a tradição, nós herdamos fundamentalmente a tradição anarquista. Além do liberalismo clássico, nós herdamos a tradição anarquista. E essa tradição anarquista, ela tem a seguinte premissa. Nós precisamos ser céticos em relação a como as instituições se comportam. E mais do que isso, o nome das instituições, os aspectos formais das instituições não correspondem a aspectos materiais imediatos. Então, quando eu digo assim, o Estado, eu posso teorizar sobre o Estado, mas eu preciso conhecer os fenômenos reais sobre os quais ele se manifesta para que eu o defina. E quase sempre você vai encontrar uma distância entre os nomes que o Estado se dá e o que ele realmente faz. Então ele fala, por exemplo, que ele vai auxiliar no processo, por exemplo, de fluxo monetário. Ele fala, não, eu sou capaz de auxiliar nesse processo. Quando você vai estudar do prisma real da coisa, sobre qual foi a possibilidade da alteração real, você vê que isso não podia estar mais distante. Os libertários partem sempre do princípio de que ou o Estado é o mal necessário, ou ele é inevitável, e que, nesse sentido, toda e qualquer expressão do Estado, que o Estado vá vir a ter, ela é uma expressão que, no máximo, é uma expressão em virtude de uma ausência nossa, não de uma função afirmativa. E os anarcocapitalistas são um grupo dentro dos libertarians, eles vão ainda mais longe. Dizem que, dentro das perspectivas do Estado, o Estado não é nem o mal necessário. Ele não deveria nem sequer existir. Então, veja que a figura liberal tem uma função para o Estado. O Estado existe, ele deve fazer isso, isso e aquilo. Nós não devemos substituí-lo. Não é desejável que o substituamos. Enquanto os libertários, eles têm a perspectiva de que, no máximo, se o Estado fosse algo, ele seria o mal necessário. Que, como é o mal, na primeira forma que nós temos de substituí-lo, nós iremos trocá-lo. Entende? Seria mais ou menos essa a distância. Tá. E aí, só mais algumas perguntas aqui de esclarecimento, assim, isso eu entendo que é uma visão normativa de mundo, né, como vocês enxergam que o mundo deveria ser, né, existem alguns casos concretos, específicos, de países, de governos, ou de experiências que foram por esse caminho de ausência total de Estado, assim, só para a gente ter um mapa do quão concreto, do quão factível são essas ideias? Vou lhe dar 2 exemplos aqui, tá? São exemplos históricos mais robustos. A primeira é, evidentemente, a Revolução Americana, né? A Revolução Americana, ela teve a intenção de enxergar o Estado do outro lado. O Estado, ele era, no máximo, um impeditivo para as invasões estrangeiras. Mas isso é o que os Founding Fathers vêm. Não, mas peraí, aqui libertário, eu como libertário aqui, eu tô tentando mostrar tanta perspectiva do cara que acredita no mínimo de Estado, quanto o cara que acredita o Estado como mal necessário, então, quanto o cara que acredita na anarquia. Eu vou entrar na anarquia. Tá, mas eu tô abordando primeiro só para entender da Revolução Americana, quais Founding Fathers? Porque tem uma controvérsia entre eles ali, não tinha um consenso. Qual Founding Father especificamente você se refere? Como assim? Havia uma discordância em relação entre os Founding Fathers, a visão que eles tinham do papel do Estado era muito distinta. Sim, inclusive, houve brigas. Então, você está falando que a Revolução Americana foi um exemplo de libertarianismo. Aí mas em relação aos direitos fundamentais, havia uma discordância? Sim, claro. Tinha Founding Fathers que eram, por exemplo, escravista. O Jefferson era um cara escravista. Então, não estava claro ali dentro sobre questões em relação à propriedade. No caso do Jefferson, ele acreditava que os mesmos... Por exemplo, o Jefferson e o Washington, eles acreditavam nos mesmos direitos fundamentais. O que ele diferenciava-se é em relação a quais sujeitos de direito, quais sujeitos de fato ou sujeitos de direito. Isso não é a mesma coisa de discordar em relação aos direitos fundamentais. Por exemplo, havia uma discordância em relação à propriedade de escravos, né? Isso não é uma coisa trivial, né? Mas, você não pode defender a liberdade e defender a propriedade de seres humanos. Mas aí né? É porque eles não acreditavam
No caso do Jefferson, ele não acreditava que esse fosse um sujeito de direito. Mas em relação ao sujeito de direitos, eles tinham as mesmas concordâncias. Tá. Agora, se a gente olhar, por exemplo, o Alexander Hamilton, que tinha uma política claramente protecionista, tarifária, divergente em relação a patentes, e que as patentes não deveriam ser respeitadas e tudo mais. Mas ele tinha um conflito... Porque, assim, eu só estou fazendo esse contraponto, como você falou de Revolução Americana como um exemplo de pensamento libertário, eu estou te colocando que a Revolução Americana está muito longe de ser um exemplo de pensamento libertário, porque haviam controvérsias enormes entre os Founding Fathers. Eles estavam longe de ter consenso entre eles. Mas não havia o mesmo discordância em relação aos direitos fundamentais. Você está confundindo, porque patente é direito público. Em matéria de direito privado não haviam discordâncias. Então, por exemplo, tarifas. O Hamilton era um cara que queria tarifar produtos ingleses. Isso era uma discordância muito clara. O Jefferson não queria tarifação de produtos ingleses. Sim, o Sul, aliás, todo sul-americano era contra o protecionismo, por assim dizer. Né? No limite, o conflito da Guerra de Secessão culminou por conta desse conflito entre visão sulista e visão nortista, que já estava embutido na briga dos Founding Fathers em 1776. Ou seja, eu só estou querendo fazer o ponto de que a Revolução Americana está longe de ser algo... De direitos. Você tá tem uma confusão aqui. Você está confundindo elementos de direito público com elementos de direito privado. Isso é uma confusão boba. Quando eu falo que os Founding Fathers eles foram uníssonos em relação à perspectiva libertária, nós estamos falando em relação à perspectiva de direitos fundamentais. Todos eles... Então vamos falar, por exemplo, de um direito fundamental de você tarifar produtos que vêm do exterior. Como é que você veria isso? Como assim? Isso não tem nada a ver com direito público. Com direito privado. Quando você fala em protecionismo, você está falando de comércio externo. Então eu estou dando um exemplo em que eles não são uníssonos. A visão deles de comércio externo. Isso, como é que você diria que eles têm... Qual é a visão de comércio externo dos Founding Fathers? O que é um direito fundamental, Paulo? O que é um direito fundamental? O acesso à educação, acesso à saúde, acesso a voto, acesso à livre mobilidade. Isso são direitos já de terceira camada. Vamos falar dos direitos de primeira camada, tá? Então vamos no primeira camada, então. Os direitos formais. Você tem direito a votar e ser votado, que é um direito político. Você tem direito Isso demorou muito, aliás, o voto nos Estados Unidos demorou muito para acontecer. O voto dos negros aconteceu em 1800 e... Quer dizer, o voto dos negros. O voto dos negros aconteceu em 1960, né? Eles não eram sujeitos de direito. Bom, tudo bem, mas... De direito tinha voto. Tudo bem, então o que você está falando é o seguinte, que para os Founding Fathers, negro não tinha direito porque eles não eram pessoas. Então... Exatamente, era o que os Founding Fathers acreditavam. Mas para todos os sujeitos, é lógico que eu discordo dessa perspectiva. Mas eles eram libertários, porque para os sujeitos de direito... Locke, por exemplo, acreditava na apropriação, ele defendia propriamente dita a apropriação. Ele falava, não, todo sujeito tem direito à sua autopropriedade. E ainda assim era escravagista. Não existe uma discordância em relação ao fato de que ele, para todos os sujeitos de direito, se ele fosse convencido de que esse era um sujeito de direito, e na época não foram... Então vamos lá, então me fala quais são os direitos fundamentais que eles tinham um consenso uníssono, só para porque obviamente que eu estou discordando 100% de você que eles eram libertários, mas vamos lá. Fala aí, quais são os direitos. Vida, liberdade e propriedade eram os três... fala de novo. Não, fala de novo. Quais são? Vida, liberdade e propriedade. Liberdade e propriedade. Vida, liberdade e propriedade. Tá. Eles foram uníssonos. Inclusive, é por isso que são chamados de Founding Father. Eles foram uníssonos nas 10 emendas. Sim. E essas 10 emendas são todas emendas de proteção em relação do sujeito em relação ao Estado. É nesse sentido que eles são libertários. E quando você coloca a figura do direito público, você foge disso. Porque o direito público é em relação ao conjunto de elementos de relação com outros entes internacionais. E aí, tipo, a gente está indo para um ponto futuro. Porque nessa época, assim, não havia nenhuma perspectiva assim, de comércio exterior privado. Isso era algo que estava sendo trabalhado. Assim, o único ente privado que a gente conhecia que fazia isso era a Companhia das Índias Orientais.
Não, peraí. Não, peraí. Em 1700 o comércio privado estava explodindo nos Estados Unidos. Como que não existia? Calma lá. Exterior? E na Europa. A Nova Inglaterra. Opa! No mundo. Imagina, a Nova Inglaterra. Imagina, Daniel. Imagina, Daniel. Os Estados Unidos é filho do comércio exterior feito a triangulação entre Inglaterra, América Central e Estados Unidos. Baltimore, Nova York e Washington, mas são filhos dos navios. Justamente por isso. A briga de Boston foi justamente por causa das interferências, da disputa entre a França, a Inglaterra e as repercussões que isso teve ali nos Estados Unidos. Disputas de comércio internacional. Mas, Daniel, perdão. Mas, Daniel, você acha correto dizer que você, ali no contexto do final do século XVIII, não havia agentes privados praticando comércio exterior no mundo daquele momento histórico, é isso? Grandes agentes, não. Não? A estrutura. Não. Isso é uma coisa simples. A estrutura real de alicerce de infraestrutura, de investimento de infraestrutura, havia sido feito pela Inglaterra. Era por isso que os navios em questão eram tão disputados. E é por isso que houve a possibilidade da taxação. Porque senão isso passaria ao largo da Inglaterra. Tanto foi que na Holanda, como havia frota privada, isso não aconteceu. Porque não havia possibilidade. Mas os Estados Unidos construiu a frota privada dele. Não dá para você. Muitos anos depois. Se você for comparar, a Holanda foi ter sua frota privada em 1630. Sim, mas nós estamos falando dos Estados Unidos em 1776. Em 1776 tinha muito navio lá feito pelos americanos. O único país pronto para ter frota privada. E por isso a Companhia das Índias Orientais foi tão próspera durante tanto tempo, foi a Holanda. Os Estados Unidos não tinha frota privada na época. Não, que ano você está falando, né? Qual ano que você está falando? Nós estamos falando depois da guerra. Eu estou dizendo que não tinha frota privada. É isso que eu não estou entendendo. De onde você tirou essa frota privada? Não havia 1770... frota privada? Opa, em 1776 tinham vários mercadores, vários caras com navios próprios ali. Não, vamos lá. Vários. Haver vários mercadores, quanto você estudou do fenômeno específico do chá de Boston? Só foi possível a taxação porque os navios, eles eram ingleses. Sim, mas tinham navios americanos também. A indústria americana estava nascendo ali, a indústria naval. Né? Houve uma recessão durante mais de 15 anos, porque houve investimento da iniciativa privada para possibilitar essa substituição. Isso é um argumento, inclusive, forte dos democratas lá fora, de que foi necessário, inclusive, o apoio do cofre do Tesouro Americano para apoiar essas pessoas a construir a frota privada. E que, na verdade, se teve um apoio para construir essa frota privada, não fazia o menor sentido, considerado do ponto de vista histórico. A gente chegou nessa discussão, assim, tá claro que existia a frota privada americana em 1770, 1780. Isso tá claro. Não está claro. O segundo ponto... A frota era inglesa. Tá bom. Ok, para você, os Estados Unidos não tinha navios em 1780. Ok, justo. Esse é o seu ponto. Eu não disse isso. Tá bom. Não, tá bom, mas eu quero voltar na questão de por que a gente chegou no comércio internacional, porque toda essa discussão nossa começou porque você falou que os Founding Fathers eram libertários, né? E eu tenho uma discordância total em relação aos direitos fundamentais. Então, em relação aos direitos fundamentais, foi uma evidência de direito público. Então tá bom. Então vamos voltar nos direitos fundamentais. Vamos lá. Então você está falando que armas, você tem, por exemplo, direito à vida. Vamos lá. Algum deles discordava das armas? Não. Você podia ter armas? Inclusive, armas eles eram bastante favoráveis do Estado. Inclusive, a primeira fábrica que o Estado americano fez de armas foi com o Alexander Hamilton. Ele botou o Estado americano para fazer armas, né? A primeira fábrica americana foi pública. Mas a pergunta que eu queria fazer vamos voltar lá, porque acho que é importante entender essa... eu te perguntei quais são os casos de libertarianismo que existem no mundo. Aí você falou da Revolução Americana. Dando um exemplo de uma perspectiva libertária no sentido amplo da coisa, que eu, inclusive, estava comentando mais cedo. São pessoas que acreditam que o Estado é, no máximo, o mal necessário. E aí eu expliquei que os direitos fundamentais são pensados numa forma de resistência à figura do Estado, em que o Estado tem um papel garantidor, no máximo, e não tem outros papéis. Mas aí você já tem um problema. Fundamentais, eles eram direitos problema grave. Lógica. Pode falar. Você enquadraria o Alexander Hamilton como um libertário?
Ele era o braço direito do George... Não é direitos fundamentais. Ele era libertário ou não era? É isso que tem que me falar. Porque, assim, você está me falando que... Não é assim. Porque, do ponto de vista da consolidação dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente teve a consolidação dos direitos fundamentais na forma completa dele, mais ou menos com a Constituição de 88. Porque até ali a gente ainda tinha diferenciações entre negros e brancos. Beleza? Então, até ali, nós não tínhamos nem os direitos de primeira geração garantidos. Nos Estados Unidos, os direitos de primeira geração, em oposição à figura do Estado, enxergando o Estado como, no máximo, um mal, se afirmam na primeira estrutura, já na Constituição americana, na forma das 10 emendas, sobre a qual todos os founding fathers concordavam de forma uníssona. O que não significa que não haviam estruturas de direito público, e nesse sentido ainda havia interpretação. Perfeito. E é por isso que a frota importa, e essa frota não era privada americana, e você não tem uma fonte disso, posso te dar certeza disso. Okay. Porque, do ponto de vista direto da coisa, isso foi uma parada. O fato de terem mais navios ingleses foi uma parada, foi algo que importou, foi algo que criou um efeito. Né? A necessidade de contratação disso, inclusive a necessidade de contratação de criação desses navios americanos. Da ausência desses navios americanos e a contratação disso. Então vamos lá, então segue o jogo. Então você está falando que os founding fathers são libertários porque eles estão de acordo com as 10 emendas americanas. É isso, o seu ponto é esse. Eles defendem uma estrutura de direitos fundamentais que se opõe ao Estado. Se você pegar a Constituição, por exemplo, brasileira, a Constituição brasileira, ela não é de Estado. Mas aí, Daniel, levando adiante o seu raciocínio, você terá que concluir que o Madison, que o Hamilton, que toda essa galera é libertária, porque eles se opõem ao Estado da maneira que você está colocando aí, correto? Só para entender o seu argumento. Sim. Eles concordaram em relação a especificamente o direito privado. No direito público, eles discordam. É como se, por exemplo, você acreditasse no livre mercado e acreditasse no protecionismo. Então eu não posso dizer... E aí eu disser para você, você não tem uma visão livre mercadista. É mentira. O fato de você ser protecionista diz respeito a direito público, não diz respeito a direito privado. Tentar fazer uma pergunta de síntese para tentar fechar esse ponto, seria o seguinte, Daniel, então, eles eram libertários que concordavam em relação a direitos fundamentais numa visão na esfera privada, em relação a direitos privados fundamentais, mas construíram um país que não é libertário. É então, isso? Isso. Com o passar do tempo, a gente diz que no caso americano, cada vez mais a gente vai diluindo essa presença libertária. É que só um parênteses, Daniel, partida, peraí, a localização de Washington se deveu a uma barganha que o Alexander Hamilton fez com os estados mais ao norte. Então, a própria localização de Washington já tem a ver com uma visão de função de Estado que vai muito além de uma visão libertária. Então, assim, não é que ao longo do tempo eles foram se distanciando dessa visão libertária. A pergunta do Fausto foi maravilhosa. É que na partida, por exemplo, Washington vai ficar aqui porque eu tenho esta visão de Estado. Porque se eles fossem libertários, Washington não seria a capital dos Estados Unidos. Porque Washington, aliás, é o suprassumo do planejamento. É uma cidade tipo Brasília, toda esquadrinhada, desenhada, localizada ali por uma decisão absolutamente autoritária. Né? Porque se eles fossem libertários... Tá sem áudio. Ô, Paulo, teu áudio acabou. O que houve? É que alguém me ligou aqui, Voltou. Mas o que eu ia dizer, só para concluir, é que se eles fossem realmente libertários, a capital americana seria Nova York, seria Boston, né? No limite até Filadélfia, mas jamais seria Washington, porque Washington é o suprassumo do planejamento econômico. Então, é complicado esse raciocínio de que eles foram se distanciando do libertarianismo ao longo da história americana, né? Mas, enfim, segue o jogo aí. Então, você continua colocando que a Revolução Americana é um exemplo de... A Revolução Americana é não só um exemplo claro. É uma revolução libertária. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo muito simples. Qual era a posição em relação à taxação? Qual taxação? Qual foi a primeira lei americana? Não, você está falando do quê? De tarifas ou do que você está falando? Taxação privada. Impostos. Por exemplo, quantos anos depois da Revolução Americana surge o imposto de renda americano? Você sabe?
O que diz a Constituição americana sobre imposto de renda progressivo? Ele é possível? Ah, bom, imposto de renda progressivo, você chegou no Martin Luther King já, cara. Aí nós estamos em 1960. Mas isso é problema do mundo, né? O mundo. Se você colocar as perspectivas americanas, se você colocar as perspectivas americanas de forma direta, você vai ver que não tem uma correspondência entre. Eu vou dar um exemplo. Você sabe o que são terras de ocupação na Flórida? Por exemplo, tem várias terras de ocupação. Sim, aliás, bem lembrado, cara. Todo o território americano ele foi expropriado. Foi uma expropriação que o governo americano fez. Todo o desenho dos Estados Unidos, que você vê que tem aqueles quadradinhos em linhas retas, foi uma expropriação feita pelo governo americano das terras devolutas, de índios e etc e tal, e ele atribuiu, né, se você olhar o desenho, por exemplo, das escolas, até hoje a escola pública americana, ela está esquadrinhada com um desenho absolutamente de planejamento estatal, né? O próprio desenho do território americano, ele não é natural, ele é todo quadrado. Aliás, quando você vai nas cidades americanas, você vê que ele é todo em grids, né? As guerras do México, tudo isso aconteceu. Mas, de novo, qual que era a relação Estado-indivíduo? Porque para essa visão de libertarian, eles acreditam que o Estado deve existir. Inclusive, se o Estado sente que está sendo atacado, ele pode atacar. Então, nesse caso, o que aconteceu ali, dentro de uma perspectiva dos minarquistas, que a gente chama, é que o Estado americano se propôs a atacar antes de ser atacado, porque havia uma tensão muito grande na região. Então, do ponto de vista minarquista, que é um ponto que eu nem defendo, que eu defendi aqui, por amor ao debate, para explicar por que esse grupo defende esse ponto. Eu sou anarcocapitalista. Tá. Então deixa eu só mais, eu acho que assim, a gente já falou quase meia hora aqui, eu acho que assim, é legal, essa pergunta que o Fausto fez é legal, vamos amarrar esse primeiro bloco do debate, e a gente não vai ter tempo de fazer o segundo bloco, mas vamos fazer, de repente a gente faz até no seu canal, vou lá com o maior prazer. Mas só para concluir, então você, no seu argumento, assim, só para entender, deixa eu ver se eu entendi seu argumento, né? Você falou assim, olha, a Revolução Americana é um exemplo de revolução libertária, porque havia um consenso uníssono entre os Founding Fathers, que está cristalizado nas 10 emendas, e beleza. E aí, os Estados Unidos conduziam o direito privado. Isso, em relação à forma que eles conduziam o direito privado, perfeito. E depois, ao longo do tempo, os Estados Unidos foi se distanciando. Aí o Fausto falou, bom, então eles eram todos libertários, mas eles construíram um país não libertário, né? Por conta de tudo isso que eu falei aqui, do desenho do território, da localização de Washington, do protecionismo das tarifas, enfim, poderíamos ficar horas falando disso daí, mas eu quero só entender seu raciocínio. Vários tópicos, várias objeções, e nenhuma das objeções é em relação aos pontos que eu trouxe, vida, liberdade, propriedade, direito à arma. Tá perfeito, eu quero deixar só o seu argumento claro para ver se eu entendi. Me corrige se eu fizer errado o seu argumento. A Revolução Americana é uma revolução libertária. Os Founding Fathers tinham um consenso uníssono, aquelas ideias do direito privado que estão consolidadas nas 10 emendas. Ao longo do tempo, os Estados Unidos começou a se distanciar desse pensamento libertário. Então, só em relação ao direito privado. Isso, eu queria te perguntar quando que ele começou a se distanciar, como foi isso, por quê e tal, só para a gente amarrar. Seu raciocínio está cristalino, Daniel. Eu discordo 100% em gênero, número e grau dele, mas ele está colocado e está claro. Mas só para concluir seu raciocínio, que eu quero ver qual é a história dos Estados Unidos que você conta. Então eu já entendi quase a maioria dela. Eu queria ver só a conclusão. Perfeito. A primeira coisa é entender o impacto que teve. Primeiramente, assim, vou tentar ilustrar, eu vou ter que passar por 3 fases, né? Eu não sei quanto tempo eu vou ter que passar por. Não, mais uns 10, 15 minutos aí, Fausto. Como é que a gente tá? Beleza. Eu acho que é legal amarrar essa discussão de Estados Unidos, eu acho que ela tá sendo bastante útil. Vou passar por 3 fases fundamentais aqui. A primeira é a Guerra Civil. Inevitável passar por ela. Boa. A Guerra Civil, ela tinha uma perspectiva ainda libertária. Então, ela... De qual lado? Porque teve uma guerra do Sul e do Norte. Qual lado era libertário? O Norte, ele era fundamentalmente... Assim, é evidente que ele era escravagista. Guerra, né? Ele era escravagista, sim. O Sul. O Norte... Não, o Norte ainda era escravagista, ainda tinham figuras escravagistas ali, sim, por mais que eles tenham lutado contra o Sul. Então, quando a gente fala que é uma guerra de libertação, né, a gente fala no sentido mais amplo da palavra, porque ainda foi uma guerra em que havia uma distância entre as considerações do que eram sujeitos de fato e o que eram sujeitos de direito. E nesse momento... Sim, que é o escravo. Sim.
Então, nesse momento, a gente teve ali uma consolidação da ampliação dos direitos civis. Começa por aí. Então, os Estados Unidos, ele teve, inclusive, é um dos Mas poucos você colocaria, só para eu entender ainda, eu estou só destrinchando o seu argumento, tá? Mas para eu entender melhor, você colocaria que tanto o Norte quanto o Sul são libertários, apesar deles terem divergências gigantescas entre a escravidão e a industrialização e tarifas. Vamos lá. Quando eu digo que eles são libertários em relação aos sujeitos que eles consideram de direito. Só que a discordância em relação ao sujeito de fato faz com que eu hoje, enxergando o que é o libertarianismo, a confecção dele hoje todos os sujeitos de fato são sujeitos de direito. E isso é uma perspectiva libertária. Só que na época não era assim. Então, ainda que eles tivessem considerações libertárias em relação ao sujeito de direito, eles não tinham em relação ao sujeito de fato. É por isso que teve um papel tão vital a Guerra Civil. Beleza? Tá. Outro movimento importante... Então, na sua visão, a Guerra Civil ela trouxe o sujeito de direito, virou um sujeito de fato, porque se dissipou essa questão de se o negro era um ser humano ou não era um ser humano. Exato. Porque se ele fosse um ser humano, para a Constituição americana, ele já teria uma série de direitos fundamentais. Perfeito? Um segundo momento, e aí a gente está avançando muito na história, inevitavelmente, porque por questão de tempo mesmo, eu preciso comentar da crise de 29. Eu acho que o Paulo vai gostar de a gente comentar nesse sentido. Os direitos de propriedade, no sentido mais expresso da palavra, eles eram tão absolutos quanto a possibilidade de comercializar. Então, se você afirmava um banco, se você tinha um funcionamento de um determinado banco, aquele banco ele era incondicionalmente responsável pela emissão de cada uma das moedas que ele criava. Prejuízos que viessem a ser criados pela emissão de moeda sem lastro, eles eram necessariamente considerados, do ponto de vista econômico, responsabilizáveis juridicamente. Então, se um banco pegasse e expandisse a oferta monetária de forma privada, ele seria responsabilizado caso não avisasse os seus clientes que isso estava acontecendo. E a emissão e transferência da estrutura bancária e monetária, ela era inteiramente privada. Isso muda com o surgimento do FED. E o FED surge bem depois, do ponto de vista... Não, o FED surgiu em 1912, né? 13. Não, estou dizendo, bem depois da Constituição Americana. Sim. Bem depois. E ele surge bem depois desse cenário de free banking. Ele surge para parar o cenário de free banking. Então, só para entender, a gente está, só para fechar seu argumento, a gente está na linha de que os Estados Unidos foi se distanciando desse libertarianismo dos Founding Fathers originais, sim, em relação a sujeito de direito, e aí os direitos a guerra de secessão... Mas calma, só antes da gente chegar nessa coisa aí que aí, claro, eu entendi que praticamente o FED é comunista, né? No limite, assim, né? Tô exagerando para fazer uma brincadeira, mas vamos só para voltar para eu seguir seu raciocínio na Guerra Civil. A Guerra Civil, vocês consideram que ainda foi um distanciamento do libertarianismo nos Estados Unidos? Ou não? Qual é a visão que vocês têm da Guerra Civil? A Guerra Civil distanciou os Estados Unidos de uma visão libertária, ou ela foi indiferente? Só para entender, eu quero entender. A Guerra Civil é um ótimo exemplo em que as considerações em relação às consequências jurídicas dos fatos foram afastadas. Como ela foi feita na forma de uma guerra generalizada, não houve a responsabilização financeira dos agentes envolvidos na escravidão. A escravidão ela não foi resolvida se tornando crime, no sentido que ela poderia ter alcançado todos os sujeitos, ainda que ela tivesse sido crime no norte algumas dezenas de anos antes. Então, são 16 anos antes que ela é considerada crime, e ainda assim o norte vence, e o ordenamento jurídico nortista vence, e o sul não é obrigado a ter seus fazendeiros, por exemplo, considerados criminosos. Esse foi um dos primeiros momentos em que as estruturas de responsabilidade legal foram desconsideradas. Porque então a Guerra Civil foi um distanciamento do libertarianismo, né? Se você tivesse um escravo, no sentido, a vitória nortista foi ótimo. O problema foi a consequência em relação ao sul. Porque nós tivemos um cenário ali em que, do norte, se você tivesse um escravo durante o período, por exemplo, da Guerra Civil, você teria sido preso,
você teria sido expropriado, e no Sul, aqueles sujeitos, eles perderam, o ordenamento jurídico nortista se afirmou, e aqueles sujeitos não foram obrigados, de forma alguma, a ter suas propriedades expropriadas. Então nós colocamos ali uma série de negros no mercado de trabalho sem uma restituição legal apropriada. Entendi. Então ali a gente tem uma quebra em que sujeitos de direito não tiveram indenização pela Perfeito. Então deixa eu ver se eu entendi. Tá, então deixa eu ver se eu entendi seu raciocínio. Deixa eu ver se eu entendi seu raciocínio. Então, assim, do ponto de vista libertário, o cara que era dono do escravo, ele foi expropriado do direito dele, porque o escravo era dele, ele era dono da pessoa, e aí o direito do nó... porque ele... O negro que tinha direito à indenização, pelo tratamento de escravo que ele teve, ele não recebeu essa indenização. Não, mas e os fazendeiros que eram donos de negros? Justamente, eles deveriam ser expropriados de suas propriedades em virtude do ato de violação contra a autopropriedade de um terceiro. Então esse é um caso em que, em virtude de um evento macro, as considerações individuais são quebradas. E isso quebra a forma como a gente enxerga a responsabilidade legal nos Estados Unidos. Porque um grupo de poder passa a ser considerado isento da responsabilidade legal dos seus efeitos econômicos. Porque aqueles sujeitos tiveram vida produtiva destruída. E isso não foi responsabilizado. Então, que bom que o Norte venceu e tornou aqueles sujeitos de fato sujeitos de direito, mas eles começaram... Mas peraí, mas o que bom que o Norte venceu é um negócio totalmente antilibertário, né? Porque a vitória do Norte representou algo não libertarianista. Você estava falando que houve um distanciamento, não foi um distanciamento do libertarianismo? Justiça. Ou seja, de um sujeito de direito não ter tido a indenização que teria, caso fosse, por exemplo, estivesse no Norte, isso é triste. Isso é uma injustiça. Não, que perfeito, bom que ele venceu no sentido de tornar esse sujeito de direito. Porque isso era extremamente importante. Até ali não tinha nem isso. Então, não, isso estou de acordo. Mas isso cria um cenário em que a gente retira do elemento de propriedade a responsabilidade econômica. Isso vai ter efeito depois lá Então, perfeito. Mas é isso que eu queria entender. Então, o que você está falando é que vocês continuam colocando a guerra de secessão, a Guerra Civil Americana, como um distanciamento em relação ao libertarianismo. Sim, mas então, veja só que houve um avanço de um lado que foi claramente... Não, tudo bem. Tudo bem, mas é que... Mas sim, mas uma distância em relação à responsabilidade legal. Você não concorda, não? Isso me parece até evidente. Os escravos deveriam ter recompensações. Não, concordo, é evidente que eu concordo que o escravo é ser humano. É um absurdo, entendeu? Ninguém vai discordar que o escravo é um ser humano. Eu só estou falando que o ordenamento institucional, legal, jurídico americano caminhou para um lado na guerra com a vitória do Norte na Guerra de Secessão, que foi um lado antilibertário. É só isso que eu estou falando. Você está colocando isso para gente. Você está falando que os Estados Unidos ele se distanciou das ideias dos Founding Fathers a partir da Guerra Civil. Mas nós temos uma classe não avanço, um retrocesso libertário, né? Ele tem um pequeno avanço libertário, que o sujeito de fato se torna sujeito de direito. Mas tem um grande retrocesso. Negros, eles não tinham direito algum. Mas isso acontece... mas esse avanço libertário acontece por via de regulação, pelo um ordenamento jurídico que se impõe através de uma guerra. É evidente que, nesse sentido... Então, isso gera uma contradição, porque, afinal de contas, o ordenamento institucional... É o Estado que estava, de forma geral... determinando uma estrutura legal em que era permitido ter escravos até o minuto anterior. Então, assim, a regulação, se eu for botar isso, eu vou ter que te apontar que tem um elemento de coerção estatal logo antes. Então, não é bem assim. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, esse foi um dos primeiros brechas, né? Inclusive, é muito abordada pelo próprio Hoffman, foi uma das primeiras brechas em relação à responsabilização legal dos sujeitos. Porque ali a gente teve que ser um sujeito de direito não significava, propriamente dito, ter todos os direitos que outros sujeitos de direito também tinham. E isso foi criando... Tudo bem, Daniel, mas eu acho que assim... Porque é que eu estou preocupado, porque a gente está com 40 minutos aqui, eu queria fechar seu raciocínio, porque assim, o raciocínio que você está apresentando para a gente é assim, os Estados Unidos é o exemplo de revolução libertária, os Founding Fathers tinham consenso em relação ao direito privado, isso está consolidado nas 10 emendas. A partir daí, os Estados Unidos começou a se distanciar de um pensamento libertário.
uma grande ruptura foi feita na Guerra de Secessão. Para o pensamento libertário, os Estados Unidos ficou mais intervencionista. Tudo bem, houve avanço, mas isso não é relevante para a gente. O que é relevante para a gente é que os Estados Unidos se distanciou do berço libertário dele com a Guerra de Secessão, e depois o último movimento foi a criação do FED, é isso, só para a gente concluir a visão que vocês têm de história americana. Tem vários movimentos ali no meio, e infelizmente a gente não consegue abordar eles aqui, em que começa a se criar a ideia de grupos de interesses econômicos que são isentos da lei. E essas brechas, inclusive, não só legais, mas brechas morais nos Estados Unidos, começam a distanciar a possibilidade americana do libertarianismo. Tá. Quando a gente deixa de ter a ideia de que todo sujeito de direito vai ter isso, a gente começa a... por exemplo, os movimentos civis americanos só foram necessários porque essa diferença aconteceu ali atrás. Porque se naquele momento tivesse havido a indenização do sujeito, com a respectiva distribuição das propriedades indevidas adquiridas pelos escravagistas, o movimento civil não teria sido necessário. Ele surge justamente porque há uma distância em relação à possibilidade da distribuição justa e equânime de um direito privado. Porque o direito público determinou que aqueles sujeitos estavam anistiados. E é nesse momento... Qual é a visão que vocês têm de direito público a partir da ideia libertária? O direito público é relevante ou é melhor a gente esquece dele? Não vale para nada? Dentro dos libertarians que são minarquistas, eles acreditam no direito público, tá? O direito público existe, não só isso, ele deve fundamentalmente ter algumas estruturas essenciais. Então ele não só garante a propriedade, como ele é responsável por garantir a unidade nacional e por aí vai. E ele depende da coerção do Estado, né? O direito público, por definição, depende da coerção do Estado. Os minarquistas têm essa posição. Eu não sou um minarquista, eu sou um anarcocapitalista. Eu entrei então, no exemplo... Qual é a sua posição? A minha posição é a de que... sobre o direito público. Sobre o direito público. E direito privado é uma distinção falsa. Tá. Que todos os assuntos de direito público são decomponíveis em direito privado. Tá. E aí, então, por exemplo, como é que você teria resolvido a guerra civil em relação à questão da escravidão? Como é que você, Daniel... Justamente da forma como eu descrevi. A ideia de que todos os sujeitos envolvidos e expropriados pelos escravagistas tinham direito de se opor àquilo ali contra a ordem constitucional. A ordem constitucional ela é o nome de uma coisa, ela não é uma coisa. E nesse sentido, ela desrespeitou os sujeitos envolvidos. Tá. E só para concluir, você acha que os Estados Unidos foi libertário no século XIX ou não? Majoritariamente era um país libertário ou não libertário? Ou não dá para dizer isso também? Complicado, porque assim, o século XIX é um bom século para os Estados Unidos. Do ponto de vista direto, o século XIX é um bom século para os Estados Unidos. Ele é não só o século XX é mais fácil dizer que ele é não libertário. O século XX o século XX é zoado. É um tanto mais fácil, mas o século XIX é, inclusive, o maior período de crescimento econômico até 1880. Sim, Estados bombou. Esse período os Estados Unidos ele já era maior do que a Inglaterra. Sim. Em 1910, 20 ele já era maior do que a Inglaterra. Sim. Mas então, só para concluir, a gente está fechando o 40. No século XIX, sim. Isso é discordável, muita gente pode discordar de mim, mas eu, Daniel, acredito que sim. O século XX... Você acha que o século XIX e os Estados Unidos era libertário, apesar de todos os pesares? É só ver no século XX a posição deles em relação à política externa, né? É impossível chamar um país que tenha feito todas as guerras... O século XX eu estou de acordo com você. A minha dúvida era só se... Porque você me falou que ele vai se distanciando dos princípios libertários que estão nas 10 emendas. Então eu queria ver o quanto que ele tinha se distanciado no século XIX. Era só nesse espírito, tá? Mas tá bom. A gente não abordou nenhuma das questões que a gente queria abordar, né? A gente acabou ficando no exemplo histórico. Mas eu acho que foi ótimo, assim, foi ótimo. Eu aprendi uma visão de Estados Unidos que eu discordo totalmente. Eu não poderia ter maior discordância em relação a tudo que você colocou aqui. Eu vou te dar de presente mas ficou claro o que é. É especialista em... eu vou te dar de presente esse livro, tá, Gola? Nós temos uma editora, eu sou o dono da editora Conkin, a gente está traduzindo esse livro. Eu vou te dar de presente ele. São 2.800 páginas de análise do Hofbauer sobre esse período histórico, que eu acho que são relevantes
relevantes do ponto de vista direto da coisa pra gente bater, entendeu? Porque eu tô comentando dessas coisas porque cada uma delas foram coisas que eu me debrucei durante muito tempo, tanto que eu achei estranho. Claro, imagino. Trazer alguns livros que são referência no tópico que você acaba não trazendo. Por exemplo, esse tópico tem um livro muito bom sobre... inclusive é de um democrata, vou ficar devendo, vai ter aqui no card, eu vou mandar daqui a pouco, que é como os Estados Unidos construíram sua marinha, né? E ele ali tinha uma marinha majoritariamente estatal, porque a Inglaterra proibia, tinham 2 leis que impediam a fabricação de navios por parte dos americanos. Então, assim, eu tô alguns tópicos que eu gosto muito. E assim, você não tinha uma fonte histórica tão robusta nesse sentido. Mas eu gostei bastante, porque você tem uma compreensão bacana em relação ao direito que eu não tenho. Eu estou interessado nesses pequenos tópicos. Em relação à relação... Fechado, Fausto. O Daniel apresentou para a gente a visão libertária dos Estados Unidos no século XIX. Minarquista, tá? Eu não sou minarquista. Eu, Daniel, não sou minarquista. Eu sou anarcocapitalista. Tá bom. Então, essa nem é exatamente a minha visão. Mas é uma visão mais parecida com a minha. Mas eu quero muito depois, eu gostaria de chamar para um debate, Paulo, para você e eu conversarmos em relação à praxeologia. Esse tema eu adoro, é um tema de filosofia da ciência. Exato. Entrar no tema de filosofia mesmo, porque a gente acabou entrando numa perspectiva histórica que assim... Mas acho que é importante para as pessoas entenderem, né? Uma visão... Porque, assim, o século XIX ele é muito controverso, porque tem várias leituras que você pode fazer dele, né? Tem, por exemplo, o Douglas North, ele vai fazer uma leitura totalmente liberal do século XIX, né? Ele vai dizer que o século XIX foi basicamente um século liberal nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma visão de que foi um século absolutamente intervencionista, em todos os sentidos, né? O século XIX. Você tem uma visão de que ele foi um distanciamento do libertarianismo. Então, até tem alguma convergência comigo, porque eu acho que eles foram eles se distanciaram bastante do libertarianismo, se você quiser, se você lá nas 10 emendas. Né? Se você pegar 1815, 1820, e você comparar com 1880, 1890, você vai ver, por exemplo, que você teve o primeiro ato regulatório dos bancos, em 1885. Então, assim, você comparar o ambiente comercial de 1820 e 1880, é gigantesca a diferença. Sim, mas aí tem um outro problema que vai ficar para um próximo debate, é que no século XIX é quando os Estados Unidos realmente cresce, bomba e vira um país. Então, se ele se distanciou do libertarianismo, isso é um problema, porque foi justamente a construção dos Estados Unidos. O século XIX é o século-chave para entender a potência americana. Então, se ele se distanciou do libertarianismo, há um problema aí para os libertarianistas de explicar como é que ele se tornou a potência que ele se tornou no final do século XIX, início do século XX, usando ideias não libertárias. Mas tudo bem, já falamos aqui quase uma hora, já estouramos. Vamos fechar. Vamos fechar. Eu tinha comunicado tanto ao Daniel quanto ao Paulo que eu tinha que, por exemplo, de horário, nós estamos gravando na sexta de manhã, eu tenho sempre uma manhã muito corrida. Eu agradeço muito aí, tanto ao Paulo, meu amigo, como ao Daniel aí, por ter vindo com uma boa disposição de debater. Achei muito bacana, vocês confrontaram bem as ideias, e eu acho que, apesar de terem enveredado por interpretação histórica, não deixou de ser instrutivo, né? Eu, como editor aqui da Revolução Industrial Brasileira, fico feliz de veicular isso, porque, afinal de contas, me cobraram isso, tá? Me colocaram essa questão de, você tem que botar mais aí... Vou colocar no meu canal também para fazer propaganda. Isso, Beleza, tá bom. Então fica para uma próxima... Joia, beleza. Eu vou compartilhar então o vídeo com eles dois e vai estar espalhado pela internet esse primeiro debate. Eu acho que ele ficou inconcluso, vamos manter então essa rotina. Acho que quem ganha isso é a sociedade brasileira, que pelo menos, no mínimo, vai voltar a aprender a debater sem se estapear, se xingar, sem partir para o baixo nível, né? Que eu acho que é uma coisa que não interessa para ninguém. Mas para isso, obrigado, pessoal. Até uma próxima aí. Um abraço. Valeu, obrigado, Daniel. Obrigado, Fausto. Abraço.